nasci pra ser teu filho, eu nasci à tua imagem, eu nasci com o teu DNA, nasci do teu amor, nasci do teu amor. Eu nasci pra ser teu filho, eu nasci à tua imagem, eu nasci com o teu DNA, nasci do teu amor, nasci do teu amor. Isso é graça sobre graça, a vida abundante de Deus. Isso é graça sobre graça, a vida abundante. Boa noite, irmãos. Graças, paz. Quem está animado aqui essa noite? Sei que tem algumas pessoas com sono. Você não vai dormir não, tá? Aleluia. Glória a Deus. Tá ao vivo hoje? Tá ao vivo. Na verdade, eu vou compartilhar um pensamento que veio no meu coração esses dias. Eu sempre busco ouvir do Espírito Santo aquilo que eu vou transmitir. E amanhã a gente começa a nossa escola da graça, Academia da Graça. A gente não vai conseguir fazer aqui presencial amanhã por conta de alguns equipamentos que ainda estão faltando, mas a gente vai ter a nossa aula online, tá? Pelo Google Meet. Você que ainda não deu seu nome, se inscreveu através do link, não tem como fazer porque é fechado o grupo. Então amanhã de 20 horas nós teremos início a nossa escola, a nossa Academia da Graça. Vai ser um tempo muito precioso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção hoje. Eu vou compartilhar com bastante calma essa palavra. Eu orei ali embaixo ao Espírito Santo para ele Porque às vezes a gente entende aquilo que Deus quer falar com a gente, mas na hora que a gente vai transmitir, às vezes as pessoas não compreendem aquilo que está no nosso coração. Essa semana o Senhor falou comigo. Às vezes Deus dá uma palavra para você e o seu coração já recebeu essa palavra, seu espírito, seu homem espiritual, mas a sua mente, sua alma ainda nem entende. Algumas palavras que Deus te dá, você vai levar às vezes dias ou até meses para poder entender, embora por dentro algo já aconteceu. E eu acredito que o propósito das promessas de Deus é que elas se cumpram na nossa vida, que nós não venhamos ser uma geração que aborta as promessas. E eu percebo que nós recebemos muito de Deus nesse tempo, tanta revelação, tanta palavra. Somos uma igreja que ensina a nova aliança. E eu percebo que de um tempo para cá, que muita coisa está ligada ao coração do ser humano. Inclusive na escola eu coloquei assuntos que a gente vai tratar só sobre o coração, específicos. Algumas coisas são básicas da nova aliança, mas algumas coisas vão ser muito específicas nesse tempo. Eu tenho algumas mensagens para pregar e quando chega a tarde o Espírito Santo muda a mensagem, então eu vou rabiscar aqui, está até no papel ainda, nem botei no tablet. Mas eu senti do coração que era para transmitir isso para vocês hoje. Acredito que tem pessoas que estão com a gente online, outros que vão ouvir depois, mas ela vai ficar gravada essa palavra e eu tenho certeza que ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Amém? Diga assim: a palavra de Deus não volta vazia. De novo, a palavra de Deus não voltará vazia. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 13. Eu quero que vocês sejam pacientes comigo hoje. Mateus 13. Vamos começar do versículo 1. Mas antes de ler Mateus 13, vamos para o Salmo 1. Uma pegadinha hoje. Salmos capítulo 1, versículo
1, 2 e 3. Vou trazer à memória algumas coisas aqui que você já sabe, de cor salteado, só não está praticando. Bem-aventurado o homem, feliz, muito feliz. Todo mundo busca felicidade, sim ou não? Eu estou com a mensagem sobre meditar versus divertir-se. Sabe, há momentos na nossa vida que a gente precisa de diversão, porque você está sob estresse de trabalho, né, acúmulos de dias sem descanso, e assim como a terra precisa descansar para produzir melhor o fruto, nosso corpo foi feito da terra e ele precisa também de descanso. E é importante se divertir, mas há coisas que não conseguem ocupar na nossa vida o lugar da palavra de Deus. E a gente precisa entender isso de verdade, porque ninguém é responsável pelo nosso coração, a não ser nós mesmos, ou a resposta que damos à palavra de Deus. Às vezes a gente está ouvindo uma boa palavra, mas não estamos recebendo nada, porque não compreendemos aquilo que estamos ouvindo. Oséias diz: o meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Toda área que você não tiver conhecimento, você pode sofrer naquela área. Como através do conhecimento você obterá lucros. Se você é barbeiro e entende dessa área, se você estuda alimentação, seja até no natural, o conhecimento, ele é um tesouro. Amém? E é por isso que um conhecimento com um coração humilde torna você sábio. Porque o conhecimento sem a sabedoria de Deus é só inchaço, mas o conhecimento com a sabedoria de Deus, ele vai tornar você uma pessoa humilde e uma bênção para a vida dos outros. Então o salmista está dizendo: feliz é o homem, feliz é a pessoa. Buscamos felicidades em tantas coisas, mas o segredo da felicidade está tão em nossas mãos e a gente muitas vezes não percebe. Nada na nossa vida pode ocupar o lugar da palavra de Deus. Diga: eu fui criado para ouvir a voz de Deus. Existe algo no nosso design, no nosso DNA. Existe algo em nós que foi projetado para ouvir Deus. E a gente vive uma geração das pessoas sempre nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, no meu Instagram, as pessoas sempre estão me perguntando: pastor, como eu faço para ouvir? Tem gente que diz: eu nunca ouvi ele. É impossível. Porque se você nunca ouviu Deus, como você se converteu? Porque a conversão não é você indo a Ele, é Ele te convencendo. Teve que ouvi-lo, senão não teria como ter. Você não buscou Ele, foi Ele que te resgatou. Amém? E aí fica uma coisa confusa. Por quê? Porque é tanta teologia, é tanto padrão de ensinamento. E é por isso que toda a verdade tem que passar pela revelação de Jesus. Jesus é o filtro de tudo, de quem é o Pai. Tudo que não está em Jesus, tudo aquilo que eu penso sobre o Pai que não está em Jesus, não tem nada a ver com o Pai. Então o salmista está dizendo, já no Velho Testamento, desde o Antigo Testamento: bem-aventurado, muito feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não está dizendo que você não vai ter convivência e relacionamento com as pessoas. Ele está falando sobre o padrão de conselho. Ele está falando sobre orientação, sobre direção para a vida. O padrão do mundo é totalmente contrário ao padrão de Deus. E o projeto desde o início da criação sempre foi ser na terra como é no céu. O padrão da terra não pode transformar, mas a esfera do céu vai transformar o ambiente da terra onde vivemos. Amém? E é sobre isso que ele está falando. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes o seu prazer está onde? Essa pessoa será o que? Muito feliz. Às vezes a gente fica perguntando: eu acho que está faltando eu arrumar um namorado, eu acho que está faltando eu ganhar aquele emprego, ou quando essas contas melhorarem eu vou ser mais feliz. Você vai aprender algumas coisas hoje que vai mexer um pouco com você. Está mexendo muito comigo. Minha esposa sabe, eu estou até com dificuldade para treinar. Eu estou treinando, meditando, eu estou caminhando, estou comendo. Hoje eu estava tomando café, ela me fez uma pergunta, eu nem raciocinei, meditando em algo que Deus falou comigo. E isso me chocou. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Josué capítulo 1 e 8. Vai lá. Eu não vou demorar aqui porque eu tenho muita coisa para falar. Isso aqui vocês já sabem. Mas só, né? Não cesse de falar do livro dessa lei. Antes medita nele. Deus chama Josué, Moisés morre, e ele dá uma chave para Josué de como ele seria bem sucedido em sua liderança. E ele diz assim: olha, não cesse de falar do livro dessa lei. Antes medita nele de dia. Claro que Josué estava debaixo da lei mosaica ainda, mas ele fala: não cesse de falar do livro desta, não daquela. É algo no tempo presente. Amém? A meditação é algo para o tempo presente. Então
ele fala de ter cuidado, de fazer conforme tudo quanto está escrito, pôr em prática as verdades, as palavras. Então você fará o seu caminho prosperar. Claro que aqui está debaixo da lei mosaica. Jesus já fez o nosso caminho prosperar, na obra consumada já está tudo pronto, amém? Eu agora posso usar lambando. O que é lambando? É uma ação de fé ativa, recebendo, agarrando, amém? Não é você estar passivo no reino, mas estar ativo, amém? Isso não é esforço. Fé não é crer que Deus vai fazer, é crer que Deus já fez. Então você recebe a partir daí. Só que Salmos 39, versículo 3, vai lá. A gente vai andar um pouquinho na Bíblia hoje. Então se você não está acostumado com... Eu tenho várias Bíblias. Em casa eu boto umas 3 na mesa. Eu tenho as do celular, eu tenho 3. Eu estou andando com a versão transformadora. Eu gosto muito dessa linguagem do tempo atualizado, né? E eu tenho como se diz o matuto, eu tenho um mói de Bíblia. E é muito bom também ter ela no papel, irmão, escrita. Leio no celular porque eu acho mais rápido, mas vou sempre para o escrito. Eu sublinho, eu escrevo e releio. Amém? E a gente, né, tá com Bíblia no celular, não vai andar com Bíblia, né? Mas vamos embora. Meu coração estava quente dentro de mim. Enquanto eu meditava, o fogo ardeu. Então falei com a minha... Olha o que o salmista disse: o meu coração estava quente dentro de mim. Sabe, eu nunca venho pregar aqui, que eu acho que é muito bonito, que eu acho que as pessoas vão dizer: uau, que ensinamento esse cara trouxe, ele prega demais. Eu venho pregar aqui aquilo que queima no meu coração, porque sai de mim como vida, porque é isso que eu estou vivendo. Minha mãe disse uma vez para o meu irmão mais velho: ele está pregando para ele. Uma pessoa disse comigo: eu sonhei com você em dezembro. E no último culto ela veio falar, foi até a filha de Tia Nancy. Ela disse: e eu via você chorando num canto. Eu disse: realmente dezembro foi um mês de muita aflição, principalmente por algumas coisas, mas eu me retraí para buscar o Senhor, porque a melhor coisa do mundo é você ouvir de Deus. E se não fosse a voz de Deus, onde nós estaríamos agora? Só que Mateus, eu vou correr logo, vamos para Mateus 13, sem demora, vamos embora. Mateus 13. Aleluia. É bom que tiraram o relógio, o louvor nem sabe a hora, nem eu sei, então tá tudo certo. A gente pode acabar de 1 da manhã. Vamos devolver esse relógio aí, Will. Quando eu estou debaixo da unção, eu não olho para o tempo, sabe, as pessoas estão na live falando, às vezes quando eu faço live, eu não sei nem o que estão dizendo. Aleluia. Naquele mesmo dia, a presença do Espírito Santo é muito forte aqui. Algo surreal vai acontecer aqui essa noite. Obrigado, Espírito Santo. Naquele mesmo dia, saindo de Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se toda a multidão, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, era rasa, pouca terra. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou. Meu Deus. Sol aqui queimou, fala de tribulações do dia. O problema não era a germinação da palavra, o problema era pouca terra. A raiz não tinha como se expandir e se aprofundar. E aí ele diz: saindo porém o sol a queimou, versículo 6. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Então se aproximou os discípulos e lhe perguntaram:
por que falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Para ele disse: eu estou falando por parábolas para que eles não entendam mesmo. Aí agora você fica: como é que ele vai ensinar algo para que as pessoas não entendam? É porque aquelas pessoas ainda não tinham maturidade e vivência para poder obedecer aquilo que eles iam ouvir. Então receber um conhecimento só ia colocar dentro deles uma responsabilidade que eles não podiam cumprir. E é por isso que esse conhecimento não foi revelado. Tem algumas coisas sobre revelação que algumas pessoas ainda não podem andar, porque os seus corações não estão prontos. Vão ter uma responsabilidade que não vão conseguir andar, e aí só vai fazer peso sobre a tua vida. Aí ele diz: a eles não foi concedido, mas a vocês eu vou explicar esses mistérios. Mas se você pegar João capítulo 12, até os discípulos, certa feita, Jesus estava falando, e a Bíblia diz que nem eles entenderam. E a Bíblia diz que Deus falou diretamente para todo mundo. Uns entenderam que era um trovão, outros entenderam que era um anjo, ficaram sem entender a mesma voz. É isso que está acontecendo na igreja. Uma mensagem genuína e pura, mas alguns nem entendem. Alguns ouvem e dizem: é o Pai falando. Outros: é um trovão, é um relâmpago, é só mover. Não compreenderam. Os olhos estão obscuros. Mas tem algo com relação ao coração e às crenças. Essa parábola aqui fala de um semeador, um agricultor, fala da semente e fala dos solos. Na verdade era para ser a parábola do coração e não a parábola da semente. Está ligado mais ao coração do que você imagina. Então vamos lá. O versículo 10 ele diz: então aproximou os discípulos ao que ele respondeu. Versículo 12: pois ao que tem lhe será... Vou pular. O versículo 14: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo os percebereis. Já pensou? Ouvir com o ouvido e não entender, ver e não ver? E aí ele diz: porque o coração deste povo está o quê? O problema não está na palavra, o problema está na dureza de coração. Caramba. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Se não entender com o coração, não vão se converter e não vão receber cura. Então Jesus fala algo muito interessante: felizes porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Atendei vós, pois a parábola do semeador. Preste atenção para essa parábola. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira. Agora ele começa a explicar cada solo. Ele fala da semente que caiu na beira do caminho, um tipo de solo. Esse é o que foi semeado na beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e quando lhe chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, não pense que as perseguições que você passa é porque são só perseguições da vida. Algumas coisas que estão acontecendo é para roubar a promessa, a palavra que foi concedida para você. E eu creio que nós não vamos ser uma geração que vai abortar mais promessas. Eu creio que a palavra vai se tornar carne em você hoje. Então vamos lá. Eu nem comecei. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a com... Qual é o que foi semeado em boa terra? Aquele que ouve e a compreende. Que ouve e compreende. Diga: que ouve e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30. E a 30. O diabo pode tocar em algo nosso.
Pode tirar o que é nosso? Não, e como é que ele roubou essa palavra? Algumas pessoas dizem, enquanto a palavra estiver na mente da pessoa, o diabo ainda rouba, mas quando chegar no coração... Mas o texto diz, em Mateus 13:19, que esta semente que foi semeada, foi roubada aonde? Essas 4 pessoas, são 4 tipos de coração. Essa parábola aqui, a parábola do coração. Pega o dedo de profeta, olha para alguém que está do seu lado e diga, o nosso coração é tão poderoso, que pode até impedir que a palavra de Deus tenha efeito na nossa vida. Veja como a condição do coração é poderosa. Deus criou tudo pelo poder da sua? Deus criou tudo pelo poder da sua? A palavra tem poder, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que tudo que existe, tudo que está sendo sustentado, é por causa do poder da palavra de Deus. Foi criado pela palavra de Deus. Quando Deus fala, vida é gerada. Até quando alguém diz assim, eu não entendo o que Deus está dizendo. Ao falar, Deus cria a capacidade de você ouvir. A palavra cria, diga, a palavra cria. Então tem algo muito interessante aqui. Em 3 pessoas a palavra não frutificou. Em quantas pessoas? Mas aquele que ouviu, entendeu e guardou no coração, frutificou. Isso deve despertar a nossa vida. Porque quando o movimento da fé surgiu, algumas pessoas começaram a ensinar sobre confissão de fé, sobre meditação. E aí muitas pessoas só memorizavam textos. Eles memorizavam os textos e faziam confissões, mas muitas vezes confissões vazias, porque uma confissão sem a crença é só uma confissão vazia. A gente precisa aprender mais sobre isso, amém? Então, a coisa mais importante é o nosso relacionamento com Deus, e vem através da sua palavra também. Deus e a sua palavra é um só. Só que a gente precisa entender isso. Muita gente está só memorizando textos, sem desmerecer religião alguma. Os testemunhos de Jeová memorizaram toda a sua Bíblia. E o movimento da fé, que muita gente fica repetindo versículo e versículo, texto e texto. Eu não estou dizendo que é errado você memorizar a Bíblia, ela é importante. Eu tenho muita coisa memorizada não porque quis memorizar, não sei como, mas eu consigo me lembrar quando eu estou pregando os textos. Amém? Alguns dizem, ele parece ter uma Bíblia na cabeça, mas eu não fico tentando guardar os versículos. É de tanto meditar, de tanto ler, de tanto meditar, de tanto ler vai ficando, amém? Mas não é memorizar, é aplicar. Então, tem algo muito importante aqui. Então tem pessoas que passam o dia todinho declarando a palavra, memorizando textos, e nada acontece na sua vida. Uma pessoa disse para mim, Gleice, como eu recebo cura? Porque às vezes o processo de cura, você precisa entender algo. Deus deixou promessas, e na obra consumada de Jesus, Ele disponibilizou para nós, no tetelestai, no feito, todas as coisas. Em todas as áreas tem promessa. Para a família, para as finanças, para a saúde, para a mente, para o coração, para tudo tem promessa da parte de Deus, e já realizada em Cristo, sim ou não? Sim, já é verdade, já nos pertence. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes. A Bíblia diz em 1 de Pedro que Ele com seu divino poder já nos foi doado tudo que diz respeito à vida e à piedade, segundo o seu poder, no pleno conhecimento de Jesus. Quem está comigo? Só que tem algo aqui que é importante nessa parábola. Uma questão aqui importante é: a palavra precisa entrar em meu coração. Diga assim, a palavra de Deus precisa entrar em meu coração. Então, eu escutei muitos ensinamentos sobre isso, e o Senhor começou a falar coisas ao meu coração, porque tem muita gente fazendo práticas religiosas da palavra sem entender realmente a revelação dela. O segundo ponto é quando você ouvir a palavra de Deus e aprender a guardar no seu coração, é aplicar a palavra, ou segurar a palavra para ela não poder ser roubada. E o terceiro ponto, guardar o coração, ser responsável pelo coração. Provérbios 4:23 diz: tudo que se deve guardar, guarda o teu. Ele mandou guardar a boca ou o coração? Mandou guardar a casa ou o coração? O casamento ou o coração? Porque as saídas da vida vêm da onde? Vêm da onde? Então, se o diabo não tem poder para tocar em nada que é nosso, nós estamos permitindo que ele roube essa palavra do nosso coração. Quem está comigo? Amém? Diga assim, a palavra de Deus
é a semente. Toda a nossa caminhada com Cristo tem suas raízes naquilo que Deus diz. A nossa vida está embasada naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz. Então, a gente precisa compreender isso de forma mais vital, amém? Porque é o que a gente faz com o que Deus disse que se torna vital para a nossa caminhada com Cristo. Eu sou responsável de guardar a palavra no meu coração. Eu sou responsável de aplicar essa palavra e de guardar o meu coração através da palavra. O diabo só rouba aquilo que eu permito que ele roube. Mas vamos lá. Só que em Mateus 13, ele falou de um tipo de solo. Que solo era esse? Um solo duro, rochoso. O que isso significa? Lugares no nosso coração que não foram tratados. Coisas no nosso coração que não foram tratadas ainda. E aí você pega o outro tipo de solo, que é, ele diz que um certo solo não frutificou a palavra, porque nesse coração, nesse solo, foi colocado junto com a semente da palavra de Deus o desejo pelas riquezas, a ganância, a cobiça. Aí você pega a palavra de Deus, junto com a palavra de Deus bota o egoísmo, a ganância, a cobiça, tudo isso junto. Então essas coisas fazem com que a palavra no teu coração não frutifique. É por isso que a gente precisa aprender a se render. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que significa adorar em verdade? É estar diante de Deus sem hipocrisia. É dizer, ó Deus, está aqui meu coração, eu creio nisso, isso aqui eu não creio, eu tenho falha nisso, eu erro naquilo, eu estou assim, eu estou assado. É saber que Deus me conhece por completo e estar ali exposto à verdade. É se colocar exposto à palavra e dizer, Deus, eu preciso de mudança e de transformação. E eu sei que só você pode fazer isso. Amém? Isso é uma adoração em verdade. Não é esconder áreas da minha vida, mas é colocar tudo diante dele, porque ele sabe tudo. E ele é o maior, ele é o que mais quer transformar a nossa vida. Só que ele quer nos ensinar a sermos guiados pela sua voz, a aplicarmos e recebermos da sua palavra. Porque em todas as áreas da nossa vida, a voz de Deus quer surtir efeito e funcionar para nós. Porque eu vejo uma geração que tem muito conhecimento, mas sem prática. Muito conhecimento bíblico, com pouca manifestação das verdades na vida das pessoas. Sem resultados. Não quer dizer também que o resultado é algo financeiro, porque a prova da prosperidade não é dinheiro. Amém? Porque se a prova que eu sou próspero é dinheiro, a gente está anulando tudo que Jesus falou em sua palavra. Prosperidade não é isso. Você pode ter dinheiro e não ter paz, pode ter dinheiro e ter câncer, pode ter dinheiro e não ter uma vida saudável em família. Mas vai afetar também a área financeira. Porque Deus quer a gente suprido de tudo e entender que é um dia de cada vez e nos ensinar em tudo. Eu falei aqui domingo, algumas pessoas disseram, pastor, que lapada no culto. Mas eu estava pregando para mim mesmo. Não é para vocês, eu recebo primeiro isso. Quando eu falei que mamão muitas vezes exerce controle da nossa vida, porque aquilo que mais a gente diz, eu não sou apegado a dinheiro, não. E aquilo que mais está trazendo angústia, sofrimento e dor para a gente, muitas vezes, é a preocupação com relação ao dinheiro. O que a gente vai pagar, o que a gente vai comprar, o que vai comer, o que vai vestir. E tudo isso está ligado ao dinheiro. Por isso que Jesus em Mateus 6:25 ele disse, olha para as aves dos céus, relacionado ao alimento. Olha para os lírios do campo, relacionado à roupa, ao vestir. Mas ligado ao versículo 24, não tem como servir a dois senhores. Ou você entende que Deus é seu supridor e você vai descansar e aprender que tem uma graça e um favor para cada dia da tua vida, e que quando o amanhã chegar a graça vai estar lá. Deus não quer você focando no amanhã. Deus quer que você entenda que Ele cuida de você hoje. O que Ele tem para você é hoje. Quando amanhã chegar, Ele vai estar lá. E no seu amanhã Ele vai estar trabalhando. Pega no ombro de alguém que está do seu lado. Eu sei que tem alguns que estão distantes. E diga assim, quando a necessidade chegar, a graça estará lá para prover. Para cada necessidade haverá uma provisão. Foi quando Josué pisou no Rio Jordão com os sacerdotes que o rio se abriu. Tem algumas coisas que só vão se abrir quando você pisar o pé, amém? Mas vamos lá, eu vou voltar para aqui. Há solos espinhosos e outras coisas plantadas nesse coração, e a gente não sabe o que está lá. Crenças, traumas que vivenciamos, tantas coisas. E a gente começa a ouvir a palavra de Deus e não sabe que essas coisas estão lá, mas Deus quer remover essas crenças do nosso coração.
timidez, medo. Oração de intercessão. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, mais a palavra de Deus vai transformando você. Isso não é religião, tá? Não é um esforço. É uma vida de comunhão e relacionamento com Deus. Eu não estou falando de vir a culto. Eu estou falando diariamente. Não é só se trancar num quarto, enquanto eu dirijo, Pai, eu acordo de manhã, Senhor, me ajuda, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou lidar com aquilo, Pai, me ajuda a instruir minha filha, minha esposa, até quando ela está de TPM, Senhor, como é que eu suporto, como é que eu, me ajuda aí e tal. Eu vou entrar numa reunião, Senhor, não sei, me ajuda, Pai, me dá sabedoria. A minha primeira oração do dia é que eu venha pensar além do natural, que a Tua sabedoria na minha vida me faça ver além daquilo que meus olhos naturais podem ver, e que a Tua sabedoria na minha vida me faça perceber, enxergar e crer além dos padrões humanos e terrenos, que eu escute conforme você está ouvindo, que eu veja como você está vendo. Me ensina a ver além do padrão terreno, porque às vezes nós estamos tão acostumados, eu disse a minha esposa, no natural, que a gente reage tudo de forma natural, e nós somos seres espirituais e não estamos percebendo. Acostumamos tanto, pastora Cléo, com essa coisa humana e natural. Nós somos humanos e temos nosso lado humano, e que bom, Jesus foi humano. Ele foi filho de José, ele foi carpinteiro, ele teve uma profissão, ele teve tudo isso, amém? Ele não desprezou o lado humano, mas nós precisamos entender que somos seres espirituais e que a vida é espiritual. Essa semana lá em casa, a Cleide teve um mal súbito do nada, uma dor, e ela começou a passar mal, e ela pediu oração ajuda, disse, amor, vai lá que eu tenho que sair para trabalhar, e ela não está legal. E quando eu entrei naquele quarto, eu senti uma presença maligna. E eu comecei a orar por ela, e ela passando mal, e eu ia encerrar, porque uma vez eu orei por ela, ela estava com a dor e não passou, e eu parei de orar. Mas quando eu estava orando, que ia parar de orar, o Espírito Santo disse, continue orando, continue manifestando o poder do Espírito Santo sobre ela. E eu continuei até ela ficar boa. Eu disse, você só sai daqui boa. Eu ouvi aquela voz no meu coração insistindo, e quanto mais eu orava, parecia que nada estava acontecendo. E eu não sou muito de ficar orando. Eu oro, declaro e creio assim, amém. Mas naquele dia eu senti algo do Espírito. É por isso que a gente vai ouvir Deus falar com a gente em certas situações, e vai dizer para você, continua. E eu continuei e percebi que era uma seta, era maligno. Tem coisas que do nada vão acontecer, você faz exame e não tem nada. Tem doenças que são naturais, causadas por rotina e questões genéticas, questões naturais. Mas tem coisas que são espirituais de verdade. Brigas, falei até isso domingo. Você está no casamento tudo bem, numa viagem, de repente os dois têm uma confusão, uma briga que não era para ter, e você faz, que briga é essa? Acabou com a paz, roubou tudo dentro da casa, e aquela briga veio do nada. Sentimento ruim, uma coisa ruim em você, vontade de morder o outro, né? De vez em quando a gente tem isso, não? Você tem vontade de se morder, irmão. Tem dia que eu nem me aguento. Estou brincando, essa coisa de se morder é que a gente está tão irritado na carne. Uma das formas de você entender que está na carne é o nível de estresse que você está vivendo. E a gente tem uma tendência de julgar os crentes que se prostituem, que mente. Aquele cara está fazendo isso de errado. E às vezes a pessoa está na carne e está pecando do mesmo jeito, mas está julgando o irmão, porque o que o irmão está fazendo é escandaloso para os outros. Mas ele andando na carne, não tem problema nenhum. Reclamando, murmurando, falando mal das pessoas, é pecado do mesmo jeito. É por isso que quando aquela mulher foi ser apedrejada, Jesus disse, quem nunca pecou, não quem nunca adulterou. Porque para Deus não tem pecado grande ou pequeno. Diante dos homens as consequências são, claro, se você roubar um banco vai preso, se você adulterar vai perder seu casamento. Mas diante de Deus uma mentira, adultério é tudo uma coisa só, um pacote só. Falta de fé e incredulidade é pecado também, do mesmo tamanho. Talvez eu acredite que o pior pecado de todos, que leva até o homem a não ser salvo, é a incredulidade. Eu estou falando isso aqui para você pensar, meus irmãos. Não é a escola, e na escola a gente vai ensinar o que é pecado versus pecar. Aí você vai entender algumas coisas que só em sala de aula dá para ensinar, porque eu vou ter tempo para pegar fundamento e ensinar. Aleluia. Só que muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, só que a gente também, o diabo vai colocar coisas para competir com aquilo que Deus disse, para entrar e anular a palavra de Deus na sua vida. Outras vozes, outras coisas acontecendo, para que a palavra não se cumpra. Só que a eficácia da palavra está ligado ao coração da pessoa. Diga, a eficácia da palavra de Deus está ligado ao meu coração.
Em outras palavras, o que fazemos com o que Deus disse tem impacto ou sucesso do que Deus disse. Diga, é o que eu faço. Não, irmão, quem está aqui, pelo amor de Deus, eu já estou com vontade de dormir, vocês desse jeito aí. Diga, o que eu faço com o que Deus disse vai ter impacto ou não sobre a minha vida. Porque eu posso estar ouvindo, passar um ano, alguém vai dizer, rapaz, realmente essa graça que Gleison prega não transforma ninguém. Porque as pessoas podem estar ouvindo e não aplica. Porque tem 4 pessoas, só um recebe. Na maioria das vezes, o próprio Jesus ministrando, pessoas não receberam. A Bíblia diz que os milagres anunciavam, faziam com que as pessoas vissem o Senhor, arrependessem e crescem nas suas palavras. Mas muitas vezes Jesus fez milagres e eles não acreditaram. Jesus fazendo isso. Veja como é sério isso, irmão. Por não ouvirem a voz do Senhor. Então o diabo vai tentar colocar outras coisas após você ouvir a voz, para competir com aquilo que Deus disse. Eu estou só iniciando. Marcos capítulo 7, versículo 13, por favor. Coloca na tela, por favor. Aleluia. Marcos capítulo 7, versículo 13, Juninho. Agora, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria, que vós mesmos, e fazem, Jesus está falando aqui para os fariseus, vocês anulam a palavra de Deus pelas vossas tradições. Aquilo que foi criado pelo homem, aquilo que foi estabelecido por padrões terrenos, surte mais efeito na vida de vocês. Mensagem de autoajuda, mensagem de coaches, homens ministrando a homens, do que a verdade da palavra de Deus. E ele diz, quando vocês deixam que padrões, que tradições, que coisas humanas fiquem acima da palavra, ou dão mais prioridade a isso do que a verdade da palavra, vocês estão anulando. Irmãos, a palavra de Deus não deixou de ser poderosa. Deus deixou de ser poderoso, não. Mas eles estão fazendo desse poder nada. É como, imagina Juninho, ele toca guitarra aqui. E a guitarra, ela tem um volume, não é isso? Quando ele está tocando não sai o som. Mas se a gente tirar o cabo dela, de onde liga, como é o nome do lugar que liga, Juninho? Para sair o som da guitarra, no caixa, né? Se desconectar ela do caixa, sem o cabo, ela vai perder o seu poder. Ele vai estar tocando, mas o poder vai fluir. Ou seja, a palavra de Deus fluindo, mas as pessoas sem conectar-se com o poder dela. Eu não sei vocês, mas eu não quero viver uma vida assim, Felipe. Estar dentro da igreja e não desfrutar daquilo que meu pai está falando. O que está acontecendo nesse tempo atual, e não é só nessa casa, mas em vários lugares, é que as pessoas vêm aqui e muitas vezes eles ficam conversando, brincando, dispersos, não percebem, não ouvem. E quando estão em apuros, diante de circunstâncias, Deus estava falando, mas não prestaram atenção. Têm ouvido, mas não ouvem. Porque para cada situação na tua vida, Deus vai liberar uma palavra antes de você passar. E essa palavra é o que vai te dar força naquilo que você vai passar. Por não discernir isso no ano de 2019, eu e ela deixou de receber coisas do Senhor. Mas o Senhor disse para mim que esse ano da inundação da graça, tudo que não foi recebido em 2019 será recebido nesse ano. Porque o fato de não ter tido revelação para entrar naquilo que era seu, aquilo que era seu não deixou de ser seu. Nós somos contra o aborto, amém? Mas todos os dias estamos abortando vida da palavra de Deus na nossa vida e não percebemos. Eu disse, se você me disse que seria um ano da graça abundante, porque nós estamos passando por isso, ele disse, eu sabia que você ia passar por tudo isso e não ia ter onde se apoiar, por isso enviei a minha palavra. Isaías disse, como a chuva desce e a neve vem para a terra com um propósito de molhar a terra e produzir efeito, ele disse, assim é a minha palavra, ela vai se cumprir, ela vem carregada de poder, ela vem carregada de vida, ela vem carregada de cura, da área que você precisa, em todas as áreas da tua vida. Agora o que você está passando, tem uma palavra da parte, tem promessas de Deus, tem voz de Deus para a tua vida, para gerar vida nessa área.
Áreas mortas da tua vida, quando a palavra chega, ela dá vida. Tem vida na palavra de Deus para gerar vida nessas áreas. Só que, como aquela pessoa que desconectou o cabo da guitarra, e a guitarra está tocando, a palavra está vindo, mas ela não surte efeito, colocamos coisas acima da palavra, tradições de homens. Os fariseus fizeram isso. Eu não quero viver uma vida anulando. Ela não perdeu o seu poder, ela não deixou de ser a palavra. Eles só não tiveram acesso, eles cortaram a ligação. Você pode estar aqui exposto à verdade sem se conectar com a verdade. Então não é o culto que não está transformando as pessoas, é a forma que o meu solo, um caiu na beira do caminho, outro pouca areia, outro espinhos, cuidados da vida, ganância, desejo, sede de buscar coisas. Eu vou entrar nessa série, a gente vai entrar em coisas, porque não adianta eu chegar aqui e trazer ensinamentos que não afetam a tua vida, que não falam do teu dia a dia. Como eu aplico agora a graça, a nova aliança para a minha vida diária? Então não quero trazer uma exposição de revelação, onde você diz, uau, que revelação, lindo, mas o que mudou em você? Deus não quer que você aprecie e ache bonita a palavra. Deus quer que você acesse o poder que ela tem e traga vida para as áreas mortas da tua vida. Se puder fechar aí. Amém? Quando Jesus repreende aqui os fariseus por causa do valor que davam às tradições, os conceitos e ideias criados pelos homens, eles consideraram isso acima do que Deus disse. Pense, a palavra sem efeito, meu Deus do céu. Eles conheciam a letra, mas não conheciam o Espírito, aquele a quem escreveu. Como, sabe, isso é muito sério. Pega o dedo de profeta, olha para alguém que está do seu lado e diga assim: meu irmão, há aspectos da vontade de Deus que, independente do nosso sim ou não, vão se cumprir. Agora tem coisas que, por exemplo, Jesus vai voltar, Jesus não está voltando. Essa coisa que Jesus está voltando, está errada essa frase. Está voltando é como se ele tivesse vindo e não chega. Jesus vai voltar. Quando ele voltar, ele vem, amém? Agora está voltando, parece um caminho, né? Que está demorando muito para ele voltar. Jesus vai voltar é uma coisa, está voltando é outra. Ele não está voltando, ele vai voltar, amém? Então tem promessas que são incondicionais à fé. Se você crê ou não, Jesus vai voltar. Amém? Todos os sinais que Jesus falou em Mateus, rumores de guerra, princípio das dores, estão se cumprindo. A humanidade, entendendo ou não, crendo ou não, estão se cumprindo as profecias. Mas tem promessas que precisam da nossa cooperação. Já está feito. Para Deus, a tua cura já está realizada. Já está feito. O que precisa estar feito é para você. E para estar feito para você, você precisa receber. E para receber, precisa entender. E para entender, precisa ouvir a palavra. Ou meditando, ou... Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então muitas vezes as pessoas dizem, está tudo pronto e agora o que é que eu faço? Eu não vou acrescentar o que foi feito. Eu recebo agora o que foi feito. Aos olhos de Deus, já está consumado. Mas muitas vezes em nós aquilo não está consumado. E agora vem um processo da voz de Deus em mim, trabalhando, misturando com fé. O escritor de Hebreus diz que eles não entram no descanso e nem na terra prometida, porque quando ouviram a promessa de Deus, não misturaram com fé. Então não é só ouvir, mas é misturar com fé, é ação de receber, de dar importância e primazia à palavra de Deus, amém? A voz de Deus em nossas vidas. Não é ouvir por ouvir. Eu vou explicar melhor. Calma aí. Então, algumas coisas, quando você está andando por fé, antes de Deus falar, você já diz sim para Ele. Entendendo ou não? Quem está comigo? Só que tem coisas que precisam da nossa participação. Diga, eu preciso receber. Está consumado. Qual a minha participação, Lucas? Trabalhar para alcançar o que Deus fez? Não, receber pela fé. Amém? O que é fé? Lambando. Uma ação ativa de alguém pegando. Ai meu Deus. Não através do esforço, mas através da crença. Espera aí, eu estou só começando. O que fazemos com o que Deus disse desempenha um grande papel com o que será produzido em nós e por meio de nós.
Deus disse para mim, o maior problema com relação à mensagem, com relação à palavra, é o que as pessoas estão fazendo com o que elas estão ouvindo. A forma que acolhe o que ouvem. A palavra é perfeita. Ela tem esse poder. E se alguém não está mudando ou não tendo resultado, não é que eu estou trazendo condenação para você, amém? Mas tem algo errado aí. É a palavra que dá vida. E aí a gente tem alguma coisa errada, a gente vai culpar o pastor, é mais fácil. Vamos culpar o apóstolo, ele é bonito, ficou tudo certo. Pergunta para alguém que está do seu lado, o que você quer dar à luz na sua vida hoje? Você nunca vai dar à luz aquilo que não foi colocado no seu coração ainda. Olha para o teu vizinho de novo, diga, o que você quer dar à luz hoje na sua vida? Quais são os sonhos, projetos, desejos, sei lá o que for. Isso não pode vir em manifestação se ainda não estiver no teu coração. Amém? Porque você nunca vai dar à luz aquilo que você não valoriza, aquilo que não tem valor para você. E se você não acolhe a palavra de Deus com valor, como ela vai produzir algo em você se ela não tem valor algum para você? Vamos lá, calma aí, Gleison, eu acho que você está pegando pesado demais. Porque se eu pegar agora medo, amargura, egoísmo, tudo isso dentro do meu coração, e misturar todas essas, deixar essas coisas começar a criar raiz dentro de mim, o que é que vai sair do meu coração? Porque se eu deixo tudo isso entrar, eu vou começar a valorizar isso no meu coração. E essas coisas, elas vão ter influência em minha vida, porque ela vai começar a sair da minha boca. Só que a boca é um, diga assim, a minha boca, diga de novo, a minha boca é um indicador. Diga, se você cuida do seu coração, não precisará cuidar daquilo que diz. Vou repetir, se você cuidar do seu coração, você não vai precisar cuidar daquilo que está dizendo. Por muito tempo eu ouvi muito sobre a gente mudar nossas palavras. Por muito tempo eu aprendi sobre fé, para mudar minhas palavras, mudar a minha mente, mas nunca foi me ensinado a mudar o coração. E se eu deixar e começar a deixar entrar amargura, egoísmo, essas coisas, medo, ansiedade no meu coração, essas coisas vão começar a produzir fruto, e você vai logo ver o que as pessoas estão crendo por aquilo que elas dizem. Reclamação, murmuração. Porque as nossas conversas, até o que eu escrevo, expressa a minha fé, muito mais do que um momento no quarto citando palavras da Bíblia. É no dia a dia, é a maneira que eu vivo, que está muito mais expressando aquilo que eu creio, do que em momentos que eu estou orando, fazendo declarações. A gente acha que parar um tempo, é importante declarar a palavra, meditar, não estou desprezando isso, amém? Isso é valioso, e a gente ouviu aqui um texto sobre meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Meditar. Gleison, eu não sei meditar. Você sabe, quando você acorda, você nem consegue dormir à noite, muitas vezes preocupado com falta, preocupado com um monte de coisa, preocupado com algo que perturba você. É só mudar o foco. Só que você está meditando em algo ruim, por isso que você está perturbado. É só mudar o foco, é meditar em algo bom agora, na palavra de Deus. Meditar é isso, é pensar nessa coisa. É pensar e pensar e pensar. Só que tem algo aqui muito interessante, que o gatilho para saber se o coração precisa de ajuda é ouvir o que dizemos e o que sai da nossa boca. Eu só vou saber o que o meu coração precisa mudar quando eu escuto aquilo que eu digo. Tem alguém comigo essa noite? O gatilho é ouvir o que eu estou dizendo. Só que a gente foi ensinado a mudar as palavras, mas o problema não está está naquilo que eu deixo entrar no meu coração. Tem alguém comigo aqui hoje? Aleluia. Então você não vai abortar mais a palavra de Deus repetidas vezes na sua vida. Muitas vezes abortamos a promessa de Deus em nome da razão. E o Senhor falou algo comigo aqui e eu queria falar com vocês. Tiago capítulo 1 versículo 21, vai lá. Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Tiago capítulo 1 21. Eu me preocupo mais nessa noite em ensinar essa verdade, porque está ruminando em mim de certa forma. E como
como alguém que se preocupa com a edificação da igreja, não chegar aqui e só derramar conhecimento, mas a edificação das pessoas. Eu me preocupo com a edificação, com aquilo que vai ser construído na tua vida, que vai transformar você, que vai te levar a um lugar estável em Cristo Jesus. Amém? Eu não estou buscando nada para mim, mas querendo compartilhar com vocês daquilo que Deus tem ministrado a minha vida e tem mudado a minha vida. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com humildade ali a palavra de vós, implantada ou enxertada. Ali a semente implantada, ali enxertada, é como uma semente que brotou e está se enraizando. Permitir que a palavra de Deus se enraize em mim. Porque muitas vezes a palavra veio, mas ficou na beira do caminho. Muitas vezes veio, foi sufocado pelos cuidados da vida. Muitas vezes a palavra vem, você está tão agitado, tão no corre-corre da vida, que nem está percebendo que já abriu mão da promessa. Então a vida da palavra não está criando vida em você. Você está na nova aliança, tem o Espírito Santo. Porque para analisar, eu falei isso aqui domingo. Como pode? A gente muitas vezes fica dizendo: se Jesus, eu disse isso mês passado. Como eu queria, Jesus, se você estivesse agora na minha frente em carne falando comigo. Aí ele disse para mim que se a presença do Espírito Santo não for melhor do que do que eu estar em carne diante de você, então algo tem que mudar, e não sou eu, é você. Porque quando Jesus disse: é para o bem de vocês que eu vá, é para o bem de vocês que eu vá, para que ele venha, Jesus estava dizendo, na mente do discípulo ele pode pensar: como é que a fase 2 é melhor do que a primeira? Tendo ele comigo, comendo pão, me ensinando, olhando para dentro de mim, falando tudo que ele fala. Eles compartilhavam de uma atmosfera que mudava a cada momento, a cada encontro, tanto nas multidões como no individual. Ter Jesus perto, imagina ter Deus na terra com você. Só Adão experimentou disso, e eles experimentaram por 3 anos e meio. Mas Pedro não mudou. Então Jesus diz: eu vou ter que ir para que ele venha, e é para o bem de vocês. A gente não entende como algumas coisas que a gente não quer abrir mão da nossa vida vai cooperar para o nosso bem. Como que essa mudança que Jesus vai fazer vai cooperar para o meu bem? Você quer entender baseado em um padrão. Então, por causa de tradições humanas, padrões humanos, estamos anulando o que Deus tem para fazer, porque nós achamos que a maneira de Deus fazer, a vontade de Deus é fazer na minha própria vontade. Queremos encaixar a vontade de Deus em nossa vontade. E a fé não anula a soberania de Deus. Eu entendo que Deus é soberano. Se Ele não quisesse responder nada para nenhum de nós, só que muitas vezes você está buscando respostas, e muitas vezes a voz de Deus vem em forma de presença. Imagina que alguém da família de fulano morre, e ele está buscando resposta: Deus, por que ele morreu? Se Deus dá a resposta para ele, não vai mudar a situação. Mas Deus vem com a presença, e vem refrigério, paz e alegria naquela situação. Às vezes você está pedindo para Deus falar com você. O que Deus faz é te dar a presença dele. E a presença é voz. Diga: presença é voz. Porque através da sua presença, algo vai ter paz no teu coração. Por isso que muitas vezes você recebe uma palavra da parte de Deus, nem está entendendo o que recebeu, mas já tem paz. A tua mente nem consegue compreender. Você não sabe nem porque está em paz, porque a palavra chegou ao teu coração. E eu por muitos anos atrás achava que era na minha mente. Eu disse: não, é na minha mente que o diabo vai tentar roubar a palavra. É no coração. Isso é muito sério. Tem alguém recebendo alguma coisa essa noite? Olha para o vizinho que está do seu lado e diga: realmente você quer receber do Senhor? Então aqui Tiago 1:21 está falando da condição do solo. Olha para o teu vizinho e diga: receber humildemente. Permitir que os padrões terrenos não anulem aquilo que Deus está dizendo com a sua razão. A razão vai gritar, mas só há uma resposta para a fé: a palavra viva de Deus. Muitas vezes Deus vai falar com você, sua razão não vai entender, mas o seu coração acolhe a palavra e você recebe ela. Amém? E é por isso que é necessário relacionamento com Deus, que não é religião, não é só estar trancado dentro de um quarto, que é bom, irmão, se tiver tempo para passar com o Senhor, passa. Mas é cultivar isso, esse relacionamento, falar com Ele, ouvir dEle. Tem gente que diz: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Como? Deus tem milhares de maneiras de falar. E quando Ele fala, até se você não conseguir ouvir, a sua própria fala capacita você de ouvir. A palavra cria a capacidade de você ouvir Ele. Quem está comigo? Então diga: condição do solo. Então ele fala aqui sobre essa palavra implantada, enxertada, é apta para salvar a alma. Porque nosso maior problema é na alma, não é no espírito. Nosso espírito está pronto, mas nós temos uma alma, irmãos, que está gritando, muitas vezes cheia de feridas emocionais. E a palavra de Deus tem o poder de chegar na tua alma. O que é a alma?
Sabe que o homem é um ser triuno, espírito, alma aí? O meu ser real é o espírito. A alma é a junção da mente, vontade e emoções. É onde eu penso, a sede do pensar, da imaginação. E eu acredito também que o subconsciente seja o coração do homem. Então na alma, algo na tua alma, a tua alma está gritando. Até a gente cantou uma canção aqui, aquieta minha alma. O salmista disse, bendiz a minha alma, o Senhor, falando com ele mesmo. Porque a alma estava agitada, às vezes sua alma está agitada e você nem sabe. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com essa distração das redes sociais, irmão. Há uma insatisfação lá fora. A gente está buscando felicidade e diversão em tantas coisas. E está acontecendo algo com a humanidade. Eu vou entrar nisso nas próximas séries. Que as pessoas não conseguem mais ter prazer em nada. Porque se a coisa espiritual estiver desajustada, nada natural pode colocar em você só aquilo que o espírito pode produzir. Tudo que é construído pelos sentidos só dá um prazer momentâneo. Você comprou um carro novo, com um mês você já... Irmãos, eu ainda me lembro. Primeiro carro, a gente, né, um arranhão, aquele cuidado para lavar, depois de 6 meses. Não é que você vai relaxar o carro, quem está entendendo isso? Mas você já quer um outro, e aí busca. E aí sempre está buscando coisas novas. Às vezes a gente está comprando roupa sem precisar comprar roupa, cheia de roupa. E até comida, que é algo bom, daqui a pouco a gente está preso na comida. Comendo por causa de uma satisfação, por causa de uma ausência, por causa de um vazio. E aí você começa a pender para uma outra área. Às vezes tudo que está do lado de fora são desajustes que está na nossa alma. E a gente não consegue perceber. E aí vai para o psicólogo vai tratar o passado, beleza. Mas psicologia vem de psique, que é estudo da alma. Mas ele não consegue ir para o espírito. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes. 2 gumes. Em Hebreus 4:12 diz que ela penetra a divisão do espírito, alma, juntas e medulas. Ela vai fazer algo em você, é como um raio-x. Tudo que tiver em desajuste, tudo que tiver precisando de transformação, essa palavra, essa vida da palavra entra e começa a mudar, a transformar. E de repente, sem perceber em você, você vai passar pelo mesmo problema. E quando se vê no problema, você para e faz: uau, eu não estou triste, uau, não estou com medo, uau, não estou ansioso, uau, não estou nervoso, eu estou bem. Tem algo que está mudando, e eu já percebi, não são as circunstâncias, é o meu coração em Deus. E é nessa jornada que Deus quer nos levar. A gente apreciar a jornada, a caminhada com Ele, muito mais do que chegar no propósito, muito mais do que obter coisas, mas apreciar essa caminhada de crescimento, porque nós somos estudantes da nova aliança. Somos alunos, estamos sempre crescendo, aprendendo e ouvindo do Senhor. Quando eu achei que sabia, foi onde eu me perdi. Você só para de crescer quando para de aprender. E nós precisamos ser humildes para ouvir a palavra. Por quê? Porque muitas vezes achamos que sabemos demais, aí paramos de crescer. Isso na verdade já é conhecimento sem sabedoria, porque incha, torna alguém soberbo. Mas a sabedoria traz humildade. E esse texto de Tiago diz: receba essa palavra, acolha ela. Está falando a parábola da semente, a mesma coisa. A maneira que eu acolho, a maneira que eu recebo é muito mais importante. Às vezes a gente está no culto, uma distração danada, as pessoas, aí a pessoa diz: rapaz, fulano não está bem não. Eu digo: já sei. Não ouve, cara. Eu disse domingo, você é o que você se alimenta. Se você passar o tempo todo só nas redes sociais, irmão, você vai se incumbir. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer vista grossa para usar acontecimento. Sabe das informações, sabe o que está acontecendo no mundo da política, da vida, mas não medita nisso, não deixa isso ser mais importante que a palavra, porque senão a razão assume o controle e aí você cai para os sentidos. E sem perceber, irmãos, na pandemia eu quase pego depressão, porque ninguém sabia como era o Covid, o que é que aconteceu. E de repente todo mundo ouvindo, botava aqueles vídeos na internet, o cara sem ar, morrendo. Meu amigo, quando eu vi aquilo, teve gente, eu tive ataque cardíaco de noite, sem nada. E o Espírito Santo disse para mim: se você continuar aí, você vai cair, você vai se perder. E a gente começou a buscar o Senhor. Irmãos, a gente vivia como se nem tivesse. E olha que eu preguei sábado, fui pregar no meio de multidão. A gente foi para as favelas, levou alimento, a gente foi para as comunidades, fomos para a rua. E a gente, sabe, perdeu aquela percepção. Não é que você vai ter uma fé burra, porque tem gente que eu sou curado, quer implantar nos outros que o povo faça que você. Eu estou falando de você. Você receber e para você. Porque às vezes a gente quer que o outro viva um nível de fé que a gente está tendo. E não é assim. Mas eu entrei nisso e percebi que algo mudou. Porque às vezes são jargões que nós temos na igreja. Jesus é suficiente, só como jargão. Eu quero que a palavra de Deus não seja jargão na minha vida. Eu quero que ela crie vida na minha vida. Eu quero experimentar. Porque eu não quero provar nada para ninguém. Eu quero desfrutar, irmãos. Porque o que tem na rede social, foi o que o Júlio disse para mim hoje, são vidas que não são verdadeiras. Você vai se alimentar daquilo que é falso.
Porque as pessoas só vão postar no Instagram o lado bom da coisa e nunca o lado ruim. Então você está se alimentando de falsidade, de mentira e de engano. Se não usar as redes sociais de maneira correta, a gente acaba se perdendo. E a gente tem dificuldade, não vou mentir não, estou lendo a Bíblia à vontade do celular, irmão. É terrível. WhatsApp, eu estou aqui hoje escrevendo, de repente, estou lendo a Bíblia no celular. Irmão, até na Bíblia do celular tem comercial. Eu estou King James, Oliver Tree, comercial, americana, eu digo, rapaz, a distração é grande. E o problema de estar distraído é se levantar para servir como Marta. Servir não é errado, mas com o espírito errado é onde a gente se perde. Jesus não repreendeu Marta porque servia, repreendeu porque ela servia com o espírito errado, por não fazer a coisa necessária e certa a fazer. Isso é muito sério. Talvez essa mensagem dê sono em você. E eu realmente vim aqui vai ficar gravado e algumas pessoas vão ouvir depois. Talvez não seja para você que está aqui sentado, seja só para mim, alguém que vai ouvir daqui uns dias. Desde que eu comecei a pregar, eu sinto um fluir do Espírito tão forte. Mas eu estou debaixo de uma unção diferente aqui hoje. E é por isso que eu não estou preocupado com mover, com nada, só eu sei o que Deus está fazendo aqui essa noite. Eu vou parar já, porque essa mensagem não dá para terminar toda hoje. Mas eu tenho algo importante para passar aqui. Lucas 1, versículo 5, vai lá. Lucas capítulo 1, versículo 5, vamos lá. Já estou fechando. Só vou ler algumas coisas e aí eu encerro. E depois eu termino. Lucas capítulo 1, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Pessoas justas muitas vezes podem ser incrédulas. A Bíblia vai falar já da incredulidade dele. Mas a Bíblia diz que ele era justo e era irrepreensível na lei, mas era incrédulo. Você pode ser justo, viver uma vida justa e andar em incredulidade. Eu sou justo por causa da justiça que Jesus me tornou, mas mesmo sendo justo, eu posso estar vivendo incredulidade e sem perceber. Vamos embora, versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, eu acredito que não é sorte, é tempo certo, lugar certo, kairós de Deus, amém? Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da porta de fora, orando. E eis que lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso um anjo do Senhor. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, pois a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome João. Para aqui, antes de continuar, a Bíblia diz que em Romanos 10 e 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Bota Romanos 10, 17, e deixa gravado aí Lucas 1 e 11, e a gente encerra. Só vou ler esses dois textos, vamos lá. Romanos 10, 17. Eu sei de cabeça, mas eu quero fazer você ler de novo, porque às vezes a gente já sabe o texto, nem lê mais por causa da preguiça. Por mais que você conheça o versículo milhares de vezes, todas as vezes que você abrir a Bíblia, ela tem vida para você. Salmo 23 só vai ser comum se você torná-lo comum. Tem algo aqui e eu quero que você pegue. Romanos 10, 17, minha esposa sabe, eu tenho textos da Bíblia que já estão gravados na minha memória. Só que esses dias o Espírito Santo está dizendo: volte a ler os textos, porque eu vou apontar textos das Escrituras para te guiar, canções. A Bíblia diz que nas noites escuras o Senhor vai te dar canções e direções. Ele poderia dar em tanto tempo, porque nas noites escuras. Então fica atento, porque há momentos que quando você está sob pressão, você para buscar o Senhor. Por isso que é nesses momentos.
Só que tem algo aqui. Romanos 10 e 17 diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir. Olhe para o teu vizinho e diga: a fé vem pelo ouvir e não por ter ouvido. Você não entendeu? Eu vou de novo. A fé vem pelo ouvir e não por ter ouvido. Vou repetir de novo. Felipe, a fé vem pelo ouvir e não por ter ouvido. Isso aqui é um relacionamento no tempo presente com o Senhor. O problema é que estamos, sabe, se você fizer um lanche ontem a gente fez 9 anos de namoro. 9 anos que ela me pediu em namoro, né? Eu pensei, por que pensar, por que não namorar, por que namorar? Fiquei orando, deixa eu dar uma resposta. Ela ficou jejuando, passou meses. E aí eu respondi: eis-me aqui. Tô brincando. Sabe aquela coisa que você ora e quando chega a resposta você gagueja? Às vezes você está orando por algo que Deus está fazendo e você não está nem entendendo. Porque Deus nunca vai fazer segundo a sua vontade. A vontade dele sempre é melhor e maior. Aleluia. E a gente foi jantar e comeu. E a memória da comida de ontem não traz um nutriente dela para hoje. Eu posso me lembrar do sabor, mas os nutrientes ficaram ontem. O problema de muita gente é que ouve uma palavra no domingo, já conhece a graça, a voz na vida de Deus, a vida na voz de Deus, que diga. E algo que é interessante é que essa aqui, a fé não vem por ouvir a palavra, porque senão você fica ouvindo a palavra. A gente poderia botar, que eu gosto de fazer isso também, o aplicativo para a Bíblia em áudio, né? E você ficar deitado lá e ouvindo em áudio e a fé viria, não é assim? Como que Abraão se torna o pai da fé? Se esse Abraão não tinha palavra escrita nem canal no YouTube, com Somos a Graça, com o pastor maravilhoso pregando. Tinha? Semana, Talinho sabe o que eu estou dizendo. Domingo, um jovem que trabalha lá no clube entrou, ele disse que não queria nem entrar, bateu sem querer na live. Quando ele viu a unção, no mover da palavra, ele disse que foi tomado em línguas dentro da casa dele. Na hora da ceia, a Ju disse: amor, na hora do vinho que eu ceei, eu senti algo no meu corpo. Eu disse: eu senti a mesma coisa. Eu não sei explicar o que eu recebi, mas eu recebi. Tem coisas que você não está entendendo, mas está recebendo. Tem vida fluindo daquilo que Deus está fazendo, irmãos. Acabou o culto, uma irmã disse para mim, lá atrás ela disse: eu não sou daqui, mas é impressionante, quando eu chego aqui é muita revelação, é muita palavra. Esse povo era para estar voando de um lado para o outro, correndo, vibrando, gritando. Por que eles não estão assim? Eu disse: porque muitas vezes, por ter aquilo todos os dias, nós tornamos como comum. Um dia desse eu disse para ela: vamos jantar, vamos tomar café olhando para aquela vista. Porque a gente tem 2 salas de jantar, tem a de jantar e tem a da varanda. E a vista da varanda é muito bonita. As pessoas chegam no nosso apartamento e fazem: que vista! E até chegar lá no nosso apartamento foi uma palavra, a gente não tinha nem 10% do dinheiro para comprar aquilo. Então tem coisas que não é o dinheiro que vai comprar, é a palavra que vai gerar vida, e Deus vai te dar essa palavra. Essa semana a Ju disse para mim, eu me lembro quando Deus me treinou no apartamento, amor. E era o período mais difícil da gente fazer isso, que a gente já estava num lugar que já era impossível. A gente estava ali e ela disse: Deus me disse, suba e possua a terra igual a Josué. Só ficou naquela coisa. E quando ela veio falar para mim na época, eu na razão disse: não, a gente não vai fazer isso não. Aí depois ela disse: então, quando Deus falar com você, a gente vai. E eu na época fui, né? Tomé. Então com 15 dias Deus falou comigo. Eu sentei para ela e disse: agora Deus falou comigo. Agora eu entendi o que Deus falou. Porque ela estava em uma percepção e eu não. Eu estava no natural, trabalhando demais sem ouvir. E ela ouvindo do Senhor e Deus falando com ela: vá, vá. Só que às vezes a gente só tem a palavra para ir. E à medida que a gente vai indo, outras vão vindo para quê? Para sempre te colocar em uma dependência de Deus. Porque se você sabe o futuro e sabe todas as coisas, a gente sempre está criando meios para não depender. A gente sempre está criando meios para ter estabilidade, para não depender. Mas o resultado da queda de Adão foi esse. Olha, você vai comer, vai ser como Deus. Não vai precisar ter um Deus na sua vida, se você vai ser Deus da sua própria vida. Então a queda se dá não por se prostituir, se dá por independência, não precisar de Deus. Ele desobedece, claro, mas o ato de desobedecer é: se eu vou ser como ele, então eu não preciso da existência dele, eu vou ser o próprio Deus da minha vida. É não depender, nós nascemos para depender. E Deus deu palavras específicas e nós subimos, depois nos perdemos porque não conseguimos discernir a voz. E escuta isso que eu vou dizer aqui agora, eu vou fechar. Segura aí, porque isso é importante. A fé vem por ouvir e não por ter ouvido.
É o ouvir da palavra que gera fé. Não é ouvir a palavra, o ouvir da palavra. Preste atenção em como você está ouvindo essa mensagem. E que mensagem você escuta. Porque se uma mensagem que você escuta não te torna dependente de Jesus e de Deus, não é o Evangelho. Só que não é ouvir a palavra, é o ouvir da palavra. A voz, a palavra rema, aquilo que Deus fala, a palavra ressente, que Deus está falando por trás da palavra. As pessoas de Deus não falam comigo, a palavra de Deus é a voz de Deus. Só que a palavra rema é a palavra falada, ou expressada através do Espírito, ou falada com convicção. É a revelação súbita. Eu estou pregando e tem uma voz de Deus chegando ao teu coração. Essa é a palavra rema. É o ouvir, do ouvir da palavra. Você não é ouvir só a palavra, porque senão você bota o aplicativo e fica ouvindo. Abraão não tinha Bíblia, não tinha YouTube, não tinha nada disso para ouvir pregador. E como ele se tornou o pai da fé? Porque ele tinha relacionamento com a palavra viva. Não é memorizar só textos, mas é a voz que sai da palavra. Quem está comigo aqui hoje? Então, diga assim: este texto está falando de um relacionamento com o Senhor no tempo presente. Vamos lá, Abraão foi sacrificar Isaac. Ele ouviu do Senhor: suba para sacrificar. E a Bíblia disse: vá para o lugar que eu vou te mostrar. Não dá tempo hoje. Gênesis capítulo 22, Abraão vai. No meio do caminho, Abraão sabia o lugar, mas Deus não diz o lugar. Chega um ponto nessa caminhada com Deus em fé, que tem coisas que por dentro você sabe porque sabe. Sabe aquela coisa que você sabe porque sabe? Pela fé. Só que a Bíblia diz que Deus falou com ele e ele sobe. E eu garanto a vocês, irmãos, que pensem numa alegria que Isaac ficou por seu pai continuar ouvindo a voz de Deus. Sim ou não? Porque na hora que ele pegou a espada ou o cutelo para matar Isaac, ele ouviu Deus falar de novo. Agora pega o dedo de profeta, olha para alguém que está do seu lado e diga assim para essa pessoa: quantos Isaques não estão morrendo porque muitas pessoas não estão continuando a ouvir a voz de Deus? Ele precisou ouvir para ir sacrificar, mas precisou ouvir também para não matar. E quantos Isaques não morrem diariamente porque nós paramos de ouvir a voz? Não é ouvir uma vez, a fé vem pelo ouvir e ouvir o ouvir da palavra é continuar ouvindo essa voz, continuar ouvindo do Senhor. É um processo contínuo. É aplicar, só que muitas vezes, deixa eu te explicar algo. Imagina eu, agora lá na minha sala, naquele sofá que eu gosto, bota um filme na Netflix, e aí Ju pega lá aquelas empadas da Louve deliciosas, ou sorvete, e bota aquela calda que eu adoro, de leite condensado, sem açúcar, sem lactose, sem glúten. E eu sentadinho com ela, ela se levanta e faz: amor, quer que eu vá lá pegar para você? E bota o seu sorvetinho no coisa, eu acomodadozinho, meu irmão, naquela cadeirinha, assistindo minha Netflix, babando pelo sorvete. Você acha que eu vou querer me levantar para ir pegar? Já que ela fez isso, eu vou dizer o quê? Traga para mim. Oh, que coisa, quando ela traz, oh, que alegria. O problema é que muitos de nós estamos assim com relação à palavra de Deus. Não temos coragem de se levantar, de ir em busca. Estamos esperando que venha até nós. Aquilo que você precisa, Deus vai fazer que chegue até você. Mas aquilo que você deseja, você vai ter que buscar. O que significa? Olha o que Paulo diz: existem dons que você vai ter que buscar com zelo. Tem coisas no reino de Deus que é a tua busca que vai liberar, irmão. Tudo com relação à obra consumada já está feito, mas muitas coisas Jesus disse: vinde a mim. Como é que eu faço para receber de Jesus? Venha para mim. Então a gente muitas vezes fica nessa cadeira lá, tomando esse sorvete com calda de leite condensado na nossa comodidade, e não quer se levantar para ir a Ele. A gente quer que essa palavra, a gente quer que tudo funcione do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa vontade, e a vontade de Deus entre na nossa vontade. Sabe, irmãos, essa coisa está muito cômoda, e é por isso que você não percebe a voz de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que fazer sacrifício, Jesus já fez, mas muitas vezes a parte mais fácil a gente nem está fazendo. Quer parar para ouvir, a coisa mais fácil é ouvir. Se já está consumado, nossa parte é receber, porque não recebe. Porque por não ouvir, a gente está tentando trabalhar ou merecer por aquilo que já foi feito. Quando já está disponível, é impossível não receber. Mas eu percebo, entra ano e sai ano, e vida de muitas pessoas são as mesmas. E não existe aqui ninguém melhor do que ninguém. Porque o que nós vivemos hoje é o que nós cremos ontem.
Nossa vida está ligada às nossas crenças. E eu não estou dizendo que sucesso, porque o sucesso dos cultos é te apresentar Land Rover, é te apresentar Porsche, e aí fica vendendo essa coisa, sabe, ideológica, de carros famosos, de mansões luxuosas. Isso não é prosperidade. Muitas vezes você vai ganhar um salário mínimo e vai ser feliz na sua família. Muitas vezes você vai ser empregada doméstica e vai ser uma pessoa plena, feliz. A Bíblia diz que aquela escrava de Naamã, ela mesmo sendo escrava, estava lá e gerou milagres. Por quê? Porque quando eu entendo a razão pela qual eu existo, a minha geografia não me define mais. E ela gerou milagres aonde estava. Ela não deixou que o ambiente a transformasse, mas ela transformou o ambiente porque ela sabia quem estava com ela. E ela disse: meu Senhor. Ela poderia nem dizer, mas ela foi e liberou. Amém. Por isso você pode florescer onde Deus te plantou. Mas eu estou encerrando com isso aqui. Quantos Isaques poderiam ter morrido se Abraão não continuasse ouvindo a voz? Isaac teria morrido, mas ele ouviu, e que alegria Isaac ficou. Só que a minha pergunta para a gente é: tem uma força agora operando em um tempo presente aqui, um poder nesse momento, naquilo que Deus fala. Por que nós estamos recebendo disso? Muitos Isaques foram mortos porque muitas pessoas ouviram o que Deus disse, mas não o que Ele está dizendo. Muitos Isaques foram mortos porque as pessoas ouviram o que Deus disse, mas não o que Deus está dizendo. Ela precisou ouvir que era para subir e possuir, mas precisou ouvir como venderia o outro, como reformaria, como fazia tudo. Nós ouvimos Deus em uma área e paramos de ouvir nas outras. Abraão, ele estava tão ligado à voz, que ele dá passos e ia sendo guiado. Deus não mostra todo o caminho. A única coisa que Deus quer que você aprenda é que quem está com você no caminho, a consciência da presença dEle, e de que mesmo sem entender, tudo está cooperando para o teu bem. Deus está construindo coisas, produzindo na tua vida. Você já não é o mesmo. Coisas que antes trazia tristeza, hoje já não traz. E coisas que ainda estão trazendo hoje, Deus quer libertar o teu coração para te levar a um lugar de contentamento e satisfação nele, que nada nessa terra pode te trazer e te dar. Porque eu percebo que a pregação do evangelho da fé de muitos é pregar para o povo materialismo. Dinheiro, sei o que, o povo se alegra com isso. São pessoas criando ganâncias e coisas por bens materiais, mas não pela percepção do céu, das que são celestiais, da percepção divina, de uma estrutura de crescimento em Deus, de andar com o Senhor, de se alegrar nele, de ainda do produto da oliveira mentir ou não, você está alegre e feliz, de apanhar a noite toda como Paulo e Silas, mas de entoar louvor à meia-noite, Deus falando ou não, porque a minha crença não está naquilo que acontece, mas está no meu coração, firmada por aquele que me alimenta todos os dias. E esse evangelho interesseiro e egoísta faz a gente sofrer pelos nossos problemas e se tornar pessoas interesseiras. E a gente não se rende, não se entrega. Tentamos controlar. Deus não é controlado, Deus não é guiado por você, você que tem que ser dirigido por Ele. Diga: é a voz do presente que traz a fé. Diga a palavra rema, palavra falada da parte de Deus, daquele momento que traz a fé. Tem alguém recebendo alguma coisa aqui hoje? Eu vou ficar aqui. Só que em Lucas 1:11 fala, o anjo disse para Zacarias: tuas orações foram? Essa frase, a tua oração foi ouvida, significa a oração que você não faz mais foi ouvida no original. Se o padrão de Zacarias é de incredulidade, com certeza, se o anjo disse a ele que a mulher dele ia engravidar, e ele disse assim: é impossível por causa da minha idade e da dela, e ela é estéril, com certeza esse cara começou orando para que a mulher engravidasse e depois parou. Então o anjo diz: a oração que você fez e não faz mais foi ouvida. E o Senhor falou algo muito forte comigo. Há coisas que são geradas na oração que vão perdurar para toda a eternidade. Esse cara nem orou mais por isso. Ele orou uma vez ou não sei quantas vezes e depois desistiu. Mas Deus não desistiu daquilo que ouviu dele. Meu Deus do céu.
Tem alguém comigo aqui hoje? Fica de pé para orar por você em nome de Jesus. A nossa vida de oração libera coisas diante do Senhor que permanece diante dele. A nossa vida de oração liberam coisas diante do Senhor que permanecem diante dele. Porque se o anjo diz, a oração que você orou e parou de orar foi ouvida, a oração que você fez e não faz mais foi ouvida. A oração que você fez e não faz mais foi ouvida. Tem coisas que por você ver o tempo passar você deixou de pedir, deixou de crer, mas o Senhor disse, quem disse a você que eu não ouvi? Há coisas no lugar de oração que vão permanecer diante de Deus. Lucas, levanta tuas duas mãos para cima. Eu vi nitidamente uma imagem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Senhor está trabalhando tanto nesse tempo na sua vida e as pessoas, você não precisa provar nada para ninguém. Deixa o Senhor fazer. Mas o Senhor manda dizer que tem coisas diante dele que foram geradas, porque Ele está mudando você, transformando você de dentro para fora. Haverão estouros e milagres que você nem imagina que vão acontecer. Parece que algumas coisas estão paradas, mas o Senhor te diz, não estão paradas. Tem coisas que foram geradas diante de Deus, que permanecem diante de Deus e vão se manifestar. Fecha os olhos, eu não vou te chamar o louvor por causa das horas, eu só vou orar por vocês. Em casa, se tem alguém me ouvindo, fecha os olhos, irmão. Deixa o Espírito Santo falar com vocês agora. Deixa essa presença do Espírito Santo produzir em você. Quantas vezes você começa indo ouvir o Espírito Santo, depois para. Padrões terrenos estão tomando lugar da vida da palavra. Feche os olhos, Espírito Santo. Eu oro por eles agora. Feche teus olhos. Quanta ansiedade, quanta preocupação nos corações. Essa palavra o Senhor compartilhou comigo esses dias, e eu sei que o Senhor está fazendo algo grande essa noite. Nos lares tem pessoas me ouvindo aqui, Espírito Santo. E nós não queremos ser a geração que aborta as promessas. Nós não queremos ser uma geração que damos mais voz à razão do que a vida que sai da Tua palavra. Mas o Senhor falou conosco em muitas áreas, e algumas promessas não se cumpriram ainda. Mas nessa noite, sonhos, promessas, palavras que o Senhor nos deu, diferente de José, como Maria, a gente vai aprender a guardar em nosso coração. Diferente de Zacarias que não creu, Senhor, nos ensina a guardar em nosso coração a Tua palavra, a receber essas promessas. Que a vida dessa voz, que o ouvir da palavra, o ouvir e ouvir da Tua palavra, que produz fé, Senhor, possa produzir os efeitos em nossas vidas. Porque nós não queremos que Isaques morram, porque paramos de ouvir o que o Senhor está dizendo. Ouvimos o que o Senhor falou, mas não percebemos o que o Senhor está dizendo agora. Tempo presente. Todos os dias você quer falar, até com aquele que nem se converteu você fala. Porque o Senhor é uma maneira de, o Senhor pode estar falando através de músicas, o Senhor pode estar falando através da palavra, o Senhor pode estar falando através de sonhos, você pode estar falando, Senhor, através de tantas maneiras, e o teu povo não está percebendo, mas agora, Espírito Santo, nós não queremos um povo doente, um povo religioso, com práticas, tradições na igreja, servindo na igreja, mas sem vida por dentro. Senhor, eu não quero isso para a minha igreja. Como pastor dessa casa, eu oro para que os olhos do entendimento deles se abram, para que eles possam desfrutar de tanta revelação. Sabe, pessoas de fora, Pai, estão recebendo. É impossível que os daqui não possam receber, Pai. Não é que um ou outro não receba, porque se receberem, será produzido a 30, a 60 e a 100 por um. Não tem como não produzir, porque é a Tua palavra. Eu sei o que essa palavra tem feito na minha vida. Eu sei o que tem feito na vida da minha família. Eu sei o que tem feito no meu ministério, no meu caminhar com você. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu era, e eu sei o que essa palavra me tornou. Eu sei quantas vezes eu tentei fugir e sair, o Senhor me trouxe, me reconectou.
Tua palavra me alcançou. E hoje eu estou aqui rendido, Pai. Que a gente possa se render. Que tudo aquilo que faz a gente assumir o controle essa noite, o Espírito Santo destrava isso de nossos corações. Esse medo de descanso, esse medo de deixar o Espírito de Deus assumir o controle, saia de nossas vidas, mas que a gente possa aprender que é teu todo o trabalho, que é somente teu todo o trabalho. O nosso trabalho é descansar em você e, como Maria, pegar a melhor parte, porque vem dias difíceis sobre a terra. Densas trevas cobrirão o mundo e vai ficar mais escuro. Haverão mais guerras, abalos, notícias vão se espalhar de um canto a outro, e os nossos corações precisam estar firmados na verdadeira rocha, que é a palavra de Deus. O Senhor está chamando um povo para si nesse tempo. O Senhor está chamando os seus filhos para receber dEle, para desfrutar dEle, para Ele cuidar de vocês, para que Ele possa prover, para que Ele possa orientar, cuidar. E Ele está dizendo: vinde a mim os que estão cansados. Você já não percebeu como você está cansado? Como você tenta provar, como você tenta manter, como você sabe, está fazendo tanta coisa, mas se sente vazio. Você pode estar fazendo um monte de coisa, mas está vazio. Esse vazio que está no teu coração não é porque você perdeu a salvação, é porque tem algo que te alegra mais do que a verdadeira verdade. E esse algo não é a verdade. Coisas tentando preencher a tua vida que não preenchem. Há uma unção do Espírito Santo aqui essa noite. Apreciar a jornada, andar com Deus, ouvir o Senhor. Há tantos lá fora querendo ouvir o que você ouve. Há tantas pessoas à tua volta que precisam do que você tem. Mas nós, por não entendermos o propósito, por não entendermos aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, estamos só perdendo tempo, se ocupando, distraídos com coisas que não vão levar a gente a lugar algum. Não é o diabo, ele não tem poder para tirar. É a nossa resposta a essa verdade. É a maneira como acolhemos essa palavra do nosso coração. Essa palavra não é para te condenar essa noite. Essa palavra é para te libertar, é para te levantar. É Deus dizendo: cadê aquela fome que você tinha pela oração? Cadê aquela fome que você tinha pelos milagres? Cadê aquela fome que você tinha pelo chamado? Cadê aquela fome que se apagou por causa de coisas que aconteceram, que não aconteceram? E essas coisas tomaram lugar da voz de Deus na tua vida. Abre nossos olhos, Espírito Santo, essa noite, e tira do nosso coração tudo aquilo que endurece ele. Toda semente de amargura, toda semente de incredulidade, toda raiz de ansiedade, de medo, culpa, saia dos nossos corações essa noite. Espírito Santo vai removendo, vai tirando. Mas que o Senhor possa fazer uma limpeza pela palavra, lavando pela lavagem da palavra os nossos corações, para que a gente possa se render exposto à tua voz. A tua voz produz transformação, a tua voz transforma, a tua voz transforma, tua palavra transforma. Só a tua palavra traz vida, só a tua palavra nos sustenta. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, porque você fala. É por isso que eles estão aqui ouvindo esse cara falar até essa hora. É porque você fala, Pai. E porque você fala, Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Espírito Santo. Que essa consciência esteja em cada coração, que eles possam sair daqui com os olhos abertos, e que o Espírito Santo ilumine os seus corações, para eles não só verem, ouvirem, mas receberem e viverem tudo que o Senhor tem para eles. Que a tua palavra se torne carne, um com eles, novamente. Assim como Jesus, a palavra se fez carne no ventre de Maria, se faça no coração deles carne hoje. Gere, Pai, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Dá a paz ao teu irmão e diga: você nunca mais vai abortar nenhuma promessa da parte de Deus. Elas vão começar a surtir efeito e se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebeu essa palavra pode aplaudir a Jesus essa noite.